templo, ou igreja, é o espaço mais importante para um ortodoxo que busca viver sua fé com a devida profundidade. É nele em que as principais orações públicas da igreja, como os ofícios, são realizadas, e onde praticamente todos os sacramentos são administrados para a santificação e salvação dos fiéis. Nesse vídeo, iremos explicar as estruturas que caracterizam um templo ortodoxo de tradição bizantina, visto que, apesar de a tradição latina estar em processo de justa reapropriação por parte da Igreja, os modos de Bizâncio ainda se constituem como o padrão encontrado na maior parte das comunidades. Além disso, é importante pontuar que existem especificidades e diferenças entre as práticas gregas e eslavas, as quais serão, quando conveniente, abordadas aqui. Não tentaremos esgotar todas as riquezas espirituais que uma igreja ortodoxa tem a oferecer, pois isso demandaria tempo extenso e uma erudição que nos falta. Abordaremos apenas seus elementos mais irredutíveis com o intuito de introduzir o tema aos que se interessam pela ortodoxia e desejam aprender um pouco mais sobre ela. Então, sem mais delongas, procedamos para o conteúdo do vídeo. As primeiras prescrições acerca do modo de se edificar um templo surgem no livro de Êxodo, quando Deus ordenou que o santo profeta Moisés construísse um templo em uma tenda, conforme lhe for ordenado, a fim de que o povo hebreu, mesmo durante sua passagem de 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida, pudesse cultuá-lo. Tal templo-tenda, que recebeu o nome de tabernáculo, era dividido em 3 partes principais: vestíbulo, nave e Santo dos Santos. A Igreja cristã, desde o século IV e em todas as suas principais tradições, optou por adotar a mesma configuração base de templo, não por uma tendência judaizante, a qual foi condenada pelos apóstolos e santos padres, mas pela convicção de que todo o ordenamento de coisas do Antigo Testamento era a prefiguração do que seria plenamente realizado em Cristo. Logo, a estrutura do templo não deve ser compreendida como uma simples apropriação das coisas passadas, mas sua plena realização e desenvolvimento no presente, quando todas as promessas da antiga lei foram cumpridas. Partamos, enfim, para a explicação de cada uma das partes do templo, a começar pelo vestíbulo. O vestíbulo, também chamado de nártex, trata-se da parte em que o fiel chega logo que passa pelas portas da igreja. Nele são vendidos ícones, velas, calendários e onde se guardam livros e outros materiais a serem usados durante os serviços públicos daquela comunidade. Algumas pessoas, muitas vezes movidas pela timidez, optam por ficar nessa parte do templo para assistir os ritos, mas este não é o local mais apropriado para isso. A melhor área para tomar parte das cerimônias da igreja é, com certeza, a nave, que será explicada a seguir. A nave é o local onde o coro se reúne para bendizer a Deus cantando, e onde a congregação se reúne para assistir às cerimônias da igreja. Os principais artigos presentes nessa subdivisão do templo são os velários, onde os fiéis depositam suas velas acesas, e os ícones, que são dispostos para a veneração de todos os presentes. Por via de regra, essa parte da igreja geralmente irá possuir 3 ícones: o do santo padroeiro daquele templo em específico, ou na ocasião de uma festa litúrgica importante como o Natal, o ícone da festa que está sendo comemorada, que é colocada sobre um apoio ao centro da nave, chamado de tetrapode. E nos cantos à esquerda e à direita da nave, os ícones de Nossa Senhora e de Jesus, respectivamente. Outros ícones, além dos obrigatórios, podem ser dispostos pela nave, a depender da tradição de cada paróquia. A nave e o Santo dos Santos são divididos por uma parede de ícones chamada de iconostás. Esse móvel, composto de imagens sagradas, além de delimitar a área de cada uma dessas partes do templo, também realiza a função simbólica de estabelecer um paralelo com a prática do Antigo Testamento, quando o local de atuação do sacerdote levita era separado do restante do templo por um véu. A distribuição de ícones no iconostás pode variar bastante de igreja para igreja, mas existem alguns aspectos que são universalmente válidos. Ao lado esquerdo das portas centrais, também chamadas de portas reais, sempre haverá um ícone de Nossa Senhora, e ao lado direito haverá um ícone de Nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, na parte superior da parede, logo acima das portas reais, há um ícone da Última Ceia. Por fim, nas portas laterais do iconostás, também chamadas de portas diaconais, encontram-se ícones dos arcanjos Miguel e Gabriel. Na tradição grega, é possível encontrar, ao lado do ícone de Cristo, um ícone de São João Batista, e ao lado do ícone de Nossa Senhora, um ícone do santo padroeiro do templo. Além disso, na parte superior do iconostás, são colocados ícones dos 12 apóstolos. Na tradição eslava, em contrapartida, os ícones encontrados ao lado dos de Nossa Senhora e Cristo não seguem nenhum padrão. Não obstante, os ícones encontrados na parte superior do iconostás
geralmente são os das 12 grandes festas litúrgicas do calendário da Igreja. Por fim, abordaremos sobre o Santo dos Santos, também conhecido como presbitério ou santuário. Nesta área se destacam a credência, mesa onde o sacerdote prepara as oblatas, ou seja, o pão e o vinho, para serem consagrados durante a liturgia, e o altar, onde o sacerdote, de fato, realiza o sacrifício incruento. Na credência, ou prótesis, estão dispostos os instrumentos que o sacerdote precisa para fazer o serviço de preparação das oblatas, também chamado de proscomídia, que geralmente é feito diante de um ícone da grande humilhação ou do nascimento de Cristo. No que diz respeito ao altar, algumas importantes correspondências ao Santo dos Santos do Antigo Testamento ocorrem. Cada um dos principais objetos que repousam sobre ele referenciam os 3 elementos guardados na Arca da Aliança do Antigo Templo. O Evangeliário, ou seja, o livro que contém os 4 evangelhos, alude às tábuas dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Sinai. O tabernáculo, ou sacrário, que guarda as espécies eucarísticas para a administração aos fiéis impossibilitados de ir à igreja, lembra o maná, o pão que Deus fez descer dos céus para que os hebreus pudessem se alimentar durante sua travessia no deserto. E por fim, temos uma cruz utilizada pelo sacerdote para abençoar os fiéis, que representa a vara de Arão, símbolo visível do sacerdócio israelita na antiga aliança. Certos elementos do altar podem variar conforme a tradição local. Na tradição eslava, por exemplo, é comum encontrar um castiçal de 7 velas sobre a sagrada mesa, que representa a um só tempo a sarça ardente e Nossa Senhora, pois ambas foram envolvidas pelo Espírito Santo, que é como uma chama, mas não foram consumidas. Na tradição grega, em contrapartida, a parte de trás do altar geralmente possui uma cruz, que de um lado possui o ícone de Cristo crucificado e do outro um ícone da ressurreição, atestando para o fato de que, na liturgia, são celebrados a totalidade dos mistérios atinentes à salvação do homem, desde a crucificação até a ressurreição. O templo ortodoxo é o lugar ideal para todos aqueles que desejam aproveitar de inúmeras riquezas espirituais. Sua estrutura e elementos ajudam o fiel a contemplar vários dos mistérios da fé cristã e a instruí-lo para uma fé mais aprofundada e esclarecida. Você já conhecia toda a riqueza por trás dos templos ortodoxos? Conte para nós nos comentários, bem como deixe sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Muito obrigado por sua audiência. Até uma próxima.